Bom dia, irmãos, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estarmos mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Desta feita, nós estaremos hoje estudando a lição de número 10 da nossa revista Lições Bíblicas. Estamos no segundo trimestre, né? E já estamos no primeiro domingo do mês de junho, graças a Deus, até aqui o Senhor tem estado conosco. Mas nós vamos iniciar orando ao Senhor para que a nossa aula ela seja abençoada como tem sido todas as demais, tá bom? Vamos orar um pouquinho comigo? Oremos então. Amado Deus e grandioso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te damos graças, Senhor, porque o Senhor está conosco mais um momento, Senhor, nessa ministração, nessa aula, abençoando a nossa vida. Te louvamos pelo que Tu és em nós, Senhor, nosso amigo, nosso amado e o nosso protetor. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã de aprendizado, juntamente com cada irmão que nesse momento vai estar também acompanhando a nossa aula. Obrigada, continua conosco, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. E para quem ainda não me conhece, sou a irmã Cineia e nós fazemos parte do Ministério Maná Pentecostal. Obrigado por você estar inscrito no nosso canal. Continue dando seu like, tá? Porque isso é muito bom para nosso crescimento. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 10. O tema da nossa lição de hoje é a intercessão pelos Efésios. Mas antes de fazermos a leitura em classe, nós sabemos que a lição número 9, ela trouxe para nós, né, quando o apóstolo Paulo ali, ele revelava naquela lição o mistério oculto das suas dádivas. Paulo, então, agora na lição 10, vamos aprender que ele passa a orar em favor dos Efésios, tá? A gente vai ler e a gente vai entender essa lição. E quando ele passa a orar em favor dos Efésios, logicamente ele está orando em favor de toda a igreja de Cristo. Amém. O nosso tema, então, é esse, a intercessão pelos Efésios. O texto áureo da nossa lição está em Efésios 14, 15, que nós vamos fazer juntamente com a leitura bíblica em classe, tá? A nossa leitura bíblica inclui esse versículo que a gente vai estar lendo, tá? Daqui a pouco. A verdade prática, ela diz assim para nós: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Aí, como eu já falei na aula passada, a leitura diária da nossa classe, da nossa lição é muito importante. Porque quando a gente faz essa leitura, a gente entende melhor a aula quando a gente vai se reunir na próxima semana. Então, queridos irmãos, seria muito bom se quando você pegar a lição 10, a lição 11 no próximo domingo, se você não tem esse costume, passe a exercer, estude, cada dia tem um versículo abençoado para a nossa vida. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está no livro de Efésios, no capítulo 3, e dos versos 14 ao 21. Diz assim a palavra: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que exerce todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo
em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus nessa manhã. Então, essa é a leitura principal da nossa lição de hoje. E nós vamos, entre outros assuntos, estudar acerca dos propósitos da oração, né? Ao qual Paulo ali, ele faz naquele momento pela igreja. O nosso objetivo principal da nossa aula de hoje é entender que a eficácia da oração, ela vai fazer em nós uma fortaleza, um fortalecimento, ela vai restaurar-nos, né? Ela vai nos fazer crescer espiritualmente, porque como igreja de Cristo nós precisamos entender o objetivo principal dessa lição, que é isso, entender que os propósitos da oração, da qual a nossa revista fala hoje, ela tem 3 itens básicos. Primeiro, poder no Espírito, nós vamos estudar isso no primeiro tópico. Nós vamos destacar a necessidade da igreja estar arraigada, estar alicerçada no amor de Deus. Esse é o segundo tópico da nossa lição. E também nós vamos tentar nos conscientizar que Deus, ele é capaz de fazer tudo em nós, muito além do que nós pedimos ou pensamos. E a lição de hoje, ela está maravilhosa. Então, como eu já falei ainda há pouco, na aula passada, o apóstolo Paulo, ele revelava o mistério oculto. Nós entendemos que era a igreja, né? A partir da união, a partir da restauração de laços de 2 povos, surge a igreja. E agora, na nossa lição, basicamente na leitura que nós fizemos, Paulo passa agora a orar em favor da igreja. E essa oração ou intercessão que ele faz tem esses 3 momentos que a gente vai estudar na nossa lição de hoje. Aí muitos podem se perguntar, mas oração e intercessão, qual a diferença? Né? A oração, a gente entende que é o quê? É você falar com Deus acerca de algo. Nesse momento da oração você vai adorar, você vai bendizer o nome do Senhor, você vai apresentar a Ele aquilo que está no seu coração. Oração e intercessão é a mesma, são palavras sinônimas. Então você vai orar intercedendo, você vai orar fazendo uma intercessão. E era o que Paulo estava fazendo naquele momento pela igreja. Ele chama assim a oração intercessora, né? Então, esse momento em que ele faz isso, é aquele momento em que ele já revelou o mistério, que é a igreja do Senhor, e a partir de agora, então, ele passa a orar por aquele povo. E essa oração se estendeu e chegou até nós nesse momento. E aí, o primeiro tópico da nossa lição, ela vem falando corroborados com o poder do Espírito. Paulo inicia aqui, nessa sua oração intercessora, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Então, primeira coisa que a gente vai falar e entender nesse primeiro tópico? Primeiro, as riquezas da sua glória, os fortalecidos com poder e também os habitados por Cristo. Amém? E olha o que diz o início do primeiro tópico. Eu marquei apenas alguns trechos da nossa lição. Diz assim, o apóstolo inicia sua oração com o pedido duplo, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Ele faz 2 pedidos ao Senhor. Primeiro, que o poder de Deus que esteja incluso, esteja dentro de cada um de nós. E aqui, continuando ainda, no tópico 1, que é essa parte de algarismo romano, que você vê aí, corroborados com o poder do Espírito, nós temos aqui 3 subdivisões. Número 1, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta aqui a sua oração confiado nas riquezas da glória de Deus. A igreja, em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo,
que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. A gente lê isso nas partes de 16 ao 19 da nossa leitura que nós fizemos aqui, a leitura bíblica em classe, né? Então, aqui nesse momento, ele já vem falando dessa riqueza, né? De que o Senhor, ele está conosco e nós precisamos buscar o fortalecimento do Senhor para que nós possamos, então, participar dessa glória. Fortalecidos no poder. O primeiro pedido do apóstolo para que a igreja seja corroborada é que ela esteja cheia do poder do Senhor. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter vem do Espírito Santo que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. E logo no 13 ele já vai incluindo habitados por Cristo. Significa o quê? Que Cristo em nós ele deve habitar permanentemente. Na quarta-feira passada nós tivemos uma lição maravilhosa, nós tivemos um culto maravilhoso, onde o Senhor falou conosco, que o Senhor ele precisa habitar em nós plenamente, não somente em uma área da vida, mas em todas as áreas da nossa vida. E é o que ele está falando aqui no tópico 1. Primeiro, que nós precisamos estar e entender a riqueza da glória de Deus. Cheios do poder do Espírito, esse poder ele precisa transparecer e precisa habitar em nós ricamente, não só em uma área da vida, mas em todas as áreas da nossa vida. E é isso que esse primeiro tópico traz para nós. O objetivo principal que nós aprendemos aqui no primeiro tópico foi isso, que os propósitos da oração do apóstolo Paulo, no poder do Espírito, precisava invadir a igreja. Era por isso que ele intercedia, por isso que a sua oração, ela tinha esse primeiro objetivo, de querer que esse poder habitasse plenamente no homem. Aí a gente já vai para o tópico 2, que ele fala, arraigados e fundados em amor. O amor e a mensagem central do Evangelho de Cristo, um dos propósitos da oração de Paulo, para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. A gente sabe que amor é uma virtude divina, né? É algo que o Senhor, ele é amor. Deus, ele é amor e é um atributo divino do Senhor, né? E aqui nesse tópico a gente vai entender que, primeiro, o amor é a virtude cristã. A palavra do Senhor ela diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos e não houvesse amor, nada seria. Né? Então, quando a gente lê essa parte da carta aos Coríntios, que fala sobre o amor, a gente vai entender o que é esse verdadeiro amor. E aqui o apóstolo ele vem falando sobre isso. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, por amor de Cristo, entregou-se para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei dos profetas. Como eu falei agora há pouco, se nós fizer tudo o que nós formos fazer, ser bons, entregar bens, falar bonito, pregar, visitar, mas se nós não tivermos amor, não tem como resumir isso, não tem como concluir isso. Também o amor é o sinal dos discípulos de Cristo. Se nós formos ler a palavra do Senhor, que ela tem aqui como referência, João 13:35, vai falar isso, que nós vamos ser conhecidos porque nós vamos estar amando uns aos outros. É o que fala esse versículo da palavra do Senhor. E o número 12, ele diz aqui, arraigados e fundados em amor. Para os santos, como uma planta bem enraizada, é uma casa bem alicerçada, indica que o amor e a vida cristã não tem sustentação alguma se nós não estivermos fundados, arraigados no amor de Cristo. Nada do que nós vamos fazer vai ter sustentação. Essa é a base, é como uma planta, né? Uma planta, para ela sobreviver, ela precisa estar presa à raiz.
Se arrancar a raiz, a planta morre. Nós devemos estar arraigados e alicerçados no amor de Cristo. Porque aí nós vamos crescer e dar frutos. E é isso que fala o número 3, a intensidade do amor de Cristo. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando nós lemos o verso 19 da nossa leitura bíblica em classe, fala sobre isso. Conhecer o amor de Cristo que exerce todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o tópico 2, o que ele vem para, o que nós vamos aprender com esse tópico 2 aqui que nós lemos? Que nós temos a necessidade de estarmos alicerçados, arraigados, estar firmes no amor de Deus, para que então, nós possamos então levar essa mensagem a todo aquele que precisar. Então, o que a gente já viu aqui no tópico 1, que nós precisamos estar corroborados com esse poder do Espírito. É o Espírito Santo que nos faz entender, que nos faz compreender, que nos faz ser participante do amor de Cristo. O tópico 2, ele vem trazendo para nós que nós precisamos estar arraigados, presos nesse amor do Senhor. Então, nesse ponto aqui, a gente já entendeu esses dois princípios básicos, tá bom? O último tópico da nossa lição, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e o que o eterno deve ser glorificado para si. Aqui é a questão de nós estarmos entendendo que, com o poder do Espírito Santo, arraigados no amor de Cristo, aí o que vai acontecer? Vão vir bênçãos que vão exceder o nosso entendimento. Então, bênção sem medida. É isto que está falando o tópico 3. É o que nós vamos ver agora a partir do tópico 3. E ele traz para nós 3 subdivisões. A dimensão das bênçãos divinas, o convite para a adoração e a glória devida a Deus. Esse tópico aqui, eu julguei ele sendo a lição toda. Se a gente lesse esses 3 tópicos aqui e entendesse tudo, nós já estaríamos ricos de conteúdo e de conhecimento. Por quê? Porque tudo gera em torno do Senhor. Tudo vem, as bênçãos vêm desse entendimento que nós precisamos ter, de que tudo é Deus, de que tudo vem de Deus. E olha o que diz o número 1, a dimensão das bênçãos de Deus. Muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muitos nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer o quê? A nossa mente humana é incapaz de dimensionar o tamanho. Por isso que Paulo, ele fala aqui sobre isso. A largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Ninguém consegue medir nem a altura, nem o comprimento, nem a profundidade, porque excede o entendimento. O amor de Cristo excede o entendimento. E as bênçãos advindas desse amor, então, é que vem para nos dar o fortalecimento do qual a gente precisa, para estarmos firmes no Senhor. Essa instrução que Paulo fala nesse momento da oração, mostra que os pensamentos do Senhor, eles estão muito acima do nosso entendimento. E a leitura que ele dá aqui como referência, Isaías, capítulo 55, verso 9, que a gente vai ler com vocês. Isaías 55, 9. Olha o que diz lá. Isaías 55, 9. Nós vamos ver que nem se nós fôssemos falar, nem se nós fôssemos estudar
tudo, nós não iríamos entender a dimensão desse amor e o que Deus pode fazer por nós. Assim como os céus, os mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, ninguém consegue compreender. Vai muito além do que nós podemos entender. Os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso, sabe? Então, isso é maravilhoso. E em 1 Reis, no capítulo 3, os versos 5 a 14, a gente lê aqui o que diz: a grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Essa leitura de 1 Reis é aquele momento em que, capítulo 3, é aquele momento em que Salomão orou, pedindo ao Senhor. O Senhor diz: pedes o que tu queres. E ali Salomão orou e pediu sabedoria. Ele pediu achando que era uma coisa pouca, mas para o Senhor foi muito mais, porque o Senhor, além de dar sabedoria, ele acrescentou muito mais a Salomão. Então, é por isso que aqui o autor da lição, ele fala para nós isso: nós não conseguiremos nunca dimensionar o poder que o Senhor tem e como é o pensamento dele. O número 2, ele diz um convite para adoração, e o número 3, a glória devida a Deus. Paulo, nesse momento, encerra o capítulo com um convite de adoração a Deus. Ele diz: na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão de Paulo, nesse momento, não poderia ter sido diferente. Por quê? Porque nos versículos anteriores ele discorreu sobre muitas coisas importantes. Olha o que ele discorreu. Sobre o mistério revelado, ele discorreu sobre riquezas conferidas à igreja, o grande poder de Deus, o infinito e a grandeza do amor de Deus e todas as bênçãos que vêm a partir disso, né? Que vão além da compreensão humana. Então, além disso, dessas demais coisas, ele também acrescenta bênçãos. Então, aqui nesse momento não poderia ser diferente. Paulo nos convida a adorar ao Senhor. E o verso 3, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então, olha o que Paulo termina e ele conclui aqui a oração dele. Desejando que a postura de adoração e exaltação a Cristo perdure na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, então, o apóstolo deseja que essa postura de adoração, de exaltação à pessoa de Jesus Cristo perdure por todas as gerações. E ele ainda declara mais. No finalzinho ele diz: para todo sempre. O que significa dizer que isso, a adoração, ela deve ser praticada sempre por todos os crentes. Então, as bênçãos espirituais, elas são ilimitadas. E elas estão disponíveis para mim e para você. Contanto que nós possamos entender que isso tudo vem de Cristo, é para Cristo e é por Cristo. Nós não temos, melhor dizendo, mérito algum. Essa lição, ela fala de um momento em que hoje a igreja precisa estar intercedendo uns pelos outros, intercedendo pela igreja, intercedendo pela nação, intercedendo pela família no Brasil e no mundo. A intercessão que foi feita ali pelos Efésios, né,
ela precisa continuar, ela precisa perdurar por todas as gerações. Então, irmãos, que nós possamos entender isso. A oração e intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você possa estudar a sua lição e possa tirar grande aprendizado. E não esqueça, interceda. Interceda pela igreja, interceda por nós, interceda por todo o ministério de Cristo na terra. Deus nos abençoe e a paz de Cristo a todos vocês. Amém.